Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar sobre a minha trajetória com a ansiedade. Então, se você tem ansiedade ou quer saber sobre esse assunto, fica aqui comigo, porque eu vou compartilhar tudo que eu aprendi ao longo desses anos, que eu gostaria de ter entendido bem antes, para não precisar ter vivido tanto tempo sobre uma ansiedade tão intensa. Então, eu vou compartilhar o meu ponto de vista com as coisas que eu aprendi que funcionaram para mim. É um conhecimento muito rico que você não vai ver em qualquer lugar, porque é uma experiência própria e tudo que eu me aprofundei, estudei sobre. E eu acho que pode ajudar muito vocês se vocês conseguirem aplicar isso na vida de vocês, se vocês conseguirem absorver esse conteúdo. Ver um vídeo não faz milagre na sua vida. O que vai fazer a diferença é você absorver esse conteúdo e aplicar na sua vida diária. Se você também puder fazer um acompanhamento com algum profissional, já é mais alguma coisa que vai te ajudar muito nesse processo. Gente, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil hoje tem 18 milhões de pessoas com ansiedade. É um nível muito alto. E por que eu estou falando isso? Para deixar todo mundo apavorado, para causar um alarde? Não. É para você pensar na seguinte reflexão. Cara, se tem 18 milhões de pessoas com ansiedade, será que o problema está com elas? Será que está todo mundo com o mesmo problema? Ou será que o problema está no ambiente, né? Nas causas sociais? Vamos parar para pensar o seguinte: se você tem uma plantinha na sua casa e ela começa a morrer, ficar tristinha, qual a primeira coisa que você pensa? Cara, o que aqui do ambiente que tá fazendo mal para essa plantinha, não é assim que você pensa? Mas com a gente não pensa assim, né? Ai, tem alguma coisa de errado comigo, eu sou o problema. Para quem nunca teve ansiedade, ela é um estado de alerta constante, ou seja, você tá sempre preocupado, você nunca consegue relaxar, e isso envolve um monte de químicas pelo seu corpo, com os pensamentos acelerados, sempre preocupados e pensando no futuro, podendo até distorcer a sua realidade. Então, a ansiedade, na verdade, ela é uma resposta natural do nosso corpo. Você precisa ter ansiedade. Lá nos primórdios, quando você ainda era um homem das cavernas, você tinha que se preocupar com os bichos, que eram uma ameaça à sua vida. Então, a ansiedade, ela é um estado de alerta para que você tenha uma melhor performance. A neurociência chama de sistema de luta ou fuga. Então, ela é necessária para a gente. O problema é que a gente está nesse estado de luta ou fuga mesmo sem ter nenhum perigo à nossa volta. E esse estado constantemente. Esse estado não é para estar na gente constantemente. É só em momentos de perigo. E o que acontece? Ela está presente na nossa vida mesmo não tendo nenhum perigo e constantemente o seu corpo está ligado no sistema de luta ou fuga, mesmo que não tenha nada ameaçador à sua volta. Isso é a ansiedade. Então, assim, não tem nada de errado com você. Isso é um sistema natural nosso que foi feito para preservar a nossa espécie. E até mesmo nos dias de hoje, ela te prepara melhor, por exemplo, um atleta. Você vai ter uma melhor performance porque você está num estado de alerta. Às vezes até para apresentar alguma coisa, né? Porque se a gente estiver sempre muito relaxado, como é que você ia fugir de um bicho correndo atrás de você super zen, relaxado, sem estar preocupado para salvar a sua vida? Então, a ansiedade é isso. Mas o problema, o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma coisa para apresentar, eu no caso, faltava o dia da apresentação de tão ansiosa que eu estava. O nível da minha ansiedade passou de nível. Se eu tivesse uma ansiedade normal, tudo tranquilo, entendeu? É normal você ter ansiedade. Todo mundo tem ansiedade num certo grau. O problema é quando ela passa do grau, né? O problema é quando você sai do trabalho porque você percebeu que naquele trabalho você ia ter que falar em público, enfim, coisas que os gatilhos que te geram ansiedade eram too much pra você, era demais. Então aquilo ali não vai dar. Então a ansiedade começa a atrapalhar a sua vida, começa a virar uma questão de saúde mental, começa a transformar a sua vida
numa coisa disfuncional, né? Você não está funcionando perfeitamente bem, fazendo as coisas como você deveria estar fazendo. E em muitos casos, gente, mesmo que você não tenha gatilho nenhum, a sua ansiedade está no nível tão avançado que você pode estar deitado no seu sofá, sem nenhuma preocupação aparente, mas o seu sistema de luta ou fuga está ali a todo vapor. Você está tenso, você não consegue relaxar. Então, se você já está assim no seu sofá, imagina você deixa de sair de casa, já aconteceu comigo. Então, a ansiedade, ela também se retroalimenta. O que isso significa? Você sabe que você tem ansiedade e você fica mais ansioso porque você tem ansiedade. Bom, eu vou deixar de sair porque eu posso ter uma crise. Bom, eu vou deixar de ir naquele tal lugar, naquela festa, porque lá eu posso ter uma crise. Eu vou deixar de apresentar o trabalho porque eu posso ter uma crise e não vou conseguir. Então aquilo vai virando uma bola de neve dentro de você. Caraca, eu não tô indo mais trabalhar. Caraca, eu deixei de ir não sei aonde. Então aquilo você vai ficando cada vez mais imerso nessa ansiedade, preocupação e angústia e conflito interno. E assim, gente, imagina uma pessoa vivendo uma situação dessa e muitas pessoas falarem, isso é frescura, né? Falta de um serviço. Complicado, né? Nesse estado de ansiedade e inquietação, a sua atenção diminui, o seu corpo você pode desenvolver, manifestar vários tiques, ir no banheiro toda hora, como era o meu caso, né? Ter síndrome das pernas inquietas. Então você pode notar que o seu corpo, ele manifesta ansiedade, né? Fora que também numa crise a gente sente muita palpitação, falta de ar. Então, assim, gente, é uma coisa que não é uma viagem da sua cabeça, é algo real porque ela se manifesta no seu corpo físico, podendo ainda também te causar inúmeras doenças relacionadas à ansiedade pela extrema liberação de cortisol, estresse, o seu corpo fica todo travado, tenso. Então, isso não é bom mesmo para a nossa saúde de forma nenhuma, nem mental, nem física. Tá, agora que a gente já entendeu bem aprofundadamente o que é a ansiedade, como ela se manifesta, eu quero que vocês entendam as causas. A ansiedade tem causas individuais e sociais. As individuais podem ser pela sua estrutura biológica, familiar ou do seu ambiente. Na estrutura biológica, o que seria, né? Você pode ter uma estrutura psicológica ali mais sensível a ameaças. Então você pode ser uma pessoa mais sensível que aquela criança que talvez qualquer coisa te desse medo. Sabe aquela criança que tem medo de qualquer coisa? Que é muito tímida, que é muito pra dentro, desconfiada, enfim, uma estrutura sensível ao ambiente. A estrutura familiar quer dizer que você talvez possa ter sido criado por pessoas que já tinham essa estrutura, esse sistema de alerta ligado. Quando a gente é criança, a gente está o tempo todo absorvendo tudo ao nosso redor, a gente está aprendendo como viver, como se comportar. Então, se você foi criado num ambiente de pessoas assim, muito aceleradas, muito ansiosas, você também pode aprender esse modelo cognitivo. E o ambiente, gente, é quando o seu ambiente verdadeiramente é uma ameaça. O que infelizmente acontece muito na nossa realidade, né? Tem muitos casos da criança realmente estar passando por maus tratos ou condições precárias de vida, então ela constantemente se sente ameaçada. Agora tem as causas sociais. O que acontece? Se você já desenvolveu na sua infância algum desse modelo cognitivo, pode ser por 1, 2 ou os 3 desses fatores que eu citei, ao longo da vida, esse modelo cognitivo de estado de alerta vai sendo reforçado. Como? Pode também ter sido na escola, por bullying, né? O mau rendimento na escola, se preocupando sempre com as notas, você não consegue dar conta. Então também é uma bola de neve, né? Se você tem uma estrutura familiar ruim, você não consegue ir bem na escola, então vai juntando uma coisa na outra. Então vai depender muito qual o caso de cada um, os gatilhos, os motivos, as causas, vai ser muito único de cada um, né? Mas eu acho que o que eu tô falando aqui abrange um pouco da maioria, né? Quem nunca se preocupou com nota na escola, depois vem o vestibular, né? Aquela tensão para você descobrir o que você quer da vida. Então, muitas coisas vão reforçando esse modelo cognitivo de alerta ao longo da vida, né? Se você não prestou vestibular, talvez possa ser também horas excessivas de trabalho, condições precárias no seu trabalho, né? Ambiente hostil, que acontece muito. Os nossos relacionamentos, né? Relacionamentos tóxicos que fazem mal pra gente. Então, assim, acho que são coisas muito normais
para todos nós, seres humanos. Não é à toa que a gente tem ansiedade, gente. Não é à toa, não. Ainda digo mais, né? Os fatores sociais assim, mais agravantes que a gente está vendo esse número assim, se expandir, eu vou dizer agora que é o nosso modelo da era digital, do pensamento acelerado, né? Essa sociedade totalmente voltada para o pensamento racional, materialista, que incentiva muito a produtividade, ao invés de a gente desenvolver o ser, o nosso sentir. A gente está totalmente robótico, cristalizado cada vez mais por esse modelo do pensamento acelerado. Nós estamos na era do pensamento acelerado. Então, se a gente já tinha vários motivos, assim, digamos, naturais da sociedade, ele vem se agravando com esse modelo tanto digital quanto cada vez mais materialistas, né? Dizendo que a gente tem que estar sempre no topo, então a gente também se compara, a gente também acha que o nosso presente é horrível, então a gente só vai relaxar quando chegar lá naquele tal patamar. Então, olha quantas coisas a gente está vivendo na nossa atualidade para realmente ter esse número agravante que eu falei lá no começo, né? 18 milhões, o país mais ansioso do mundo. Então, o Brasil é o país dos memes, né? Então, eu acho que a internet é algo que está muito enraizado na nossa cultura e que favorece muito, contribui para esse número em relação a esse sintoma. E aí, o que acontece, gente? Quanto mais robotizado, quanto mais cristalizado você está nesse modelo cognitivo de alerta que você desenvolveu na infância e foi sendo fortificado ao longo da sua vida, mais falta de autoconsciência você tem. Você não está consciente de si mesmo, você está sem presença. Então, o que acontece? Você vai virando cada vez mais escravo da sua mente, você está totalmente racional. Quanto mais você tá assim, mais tenso, mais estressado, mais você quer o quê? Fugas. Então a rede social hoje em dia, né, é aquela coisa que eu falei no começo, ela se retroalimenta também, porque você tá muito ansioso, então você fica mais na rede social para poder aliviar aquela tensão, você bebe mais bebida alcoólica, enfim, fica muito na internet, televisão, busca cada vez mais alívios e anestesias para poder o seu corpo conseguir relaxar. Porque o seu corpo precisa relaxar, a gente sente essa necessidade, só que a gente não consegue fazer isso naturalmente, a gente busca essas outras vias, esses outros modelos que na verdade são coisas que colocam a gente ainda mais no buraco, porque você está cada vez mais distante da sua conexão interior, né? Tudo aquilo que te anestesia, tudo aquilo que te distancia das suas verdadeiras emoções, estão te afastando cada vez mais dessa sua conexão com o seu ser, que é o álcool, redes sociais e por aí vai, né? Todos os vícios, pornografia, drogas. Hoje em dia é muito comum os remédios, né? As pessoas usam ansiolítico, antidepressivo como se fosse assim, nada, remédio para dormir, virou igual beber um copo d'água. É uma coisa muito séria, assim, é surreal. Então tá, Ingrid, entendi essa complexidade. Gente, eu sei que é negativo, eu sei que é meio pesado, difícil de a gente digerir isso tudo, mas isso é preciso ser falado, porque se a gente não entender aonde está o problema, como que a gente vai, né, buscar a nossa medicina? Como que a gente vai se curar se a gente não souber o que é esse problema? Porque a sociedade em si, ela não tá nem aí para você. As indústrias, as empresas, né, elas querem que você consuma cada vez mais álcool, querem que você use cada vez mais rede social. Então, se você não entender que você tá sendo vítima dessa alienação, vítima assim entre aspas, né, porque a partir do momento que você tá consciente, você pode tomar uma atitude. Mas por muitos anos, por exemplo, eu não tive essa consciência, não tinha essa informação. Nesse sentido, eu acho que a gente pode ser uma vítima, sim, porque a sociedade está o tempo todo dizendo para você que o modelo é aquele ali, né? A nossa atenção já está sendo reduzida, já é mostrado em dados científicos que a gente não consegue mais ter atenção, porque é tudo muito acelerado, os vídeos tudo rápido. Com certeza tem muita gente aí me vendo no acelerado, eu não julgo, porque eu estou tentando me desacelerar também. Enfim, isso vai levando a uma série de outros problemas, como doenças, mas enfim, não vou entrar nisso aqui para não ficar mais pesado ainda o conteúdo. Mas tá bom, agora eu vou chegar com a parte boa do vídeo, gente. Pelo amor de Deus, Ingrid, chega de bad news, tá bom? A boa notícia agora é que nós podemos remodelar o nosso modelo cognitivo
através de práticas e hábitos que mostram para o seu cérebro novos caminhos neurais. O que isso significa? Se o seu cérebro está acostumado, foi reforçado a vida inteira a seguir por aquele caminho ali, agora a gente vai mostrar para ele que tem outro caminho. Ingrid, como que eu faço isso? Então, na minha trajetória, foi de doses homeopáticas de busca por presença, né? Técnicas de atenção plena, onde você sai daqui do raciocínio e vai para o corpo, para o coração, para o corpo, para a visão, observação, sensações sensoriais. Sempre que eu lembrava durante o meu dia, seja comendo um prato de comida ou qualquer outra coisa. E quando eu comecei a fazer isso, gente, eu comecei a notar que, meu Deus, como o meu corpo tava do nada, eu tava cozinhando, fazendo qualquer outra coisa e meu corpo todo travado. Aí eu respirava e relaxava, soltava ele, sabe? Porque ele tava ali naquele estado tensionado. Se você começar a fazer essa prática, você tem certeza que você vai notar isso também. Então, outra coisa também é a prática da respiração, trazer a respiração consciente pro seu dia a dia, lembrar de vez em quando de vai trazer essa consciência para o seu aqui e agora, para o seu corpo, para as suas sensações. Aí isso também tem meditações de atenção plena no YouTube, você pode procurar várias meditações também de respiração. Então, muita gente também acha que a meditação, eu escuto muitas pessoas falarem que não tem paciência, não querem fazer, porque também muita gente acha que meditação é você tentar não pensar em nada. Gente, coisa muito importante, tá? Não tente parar a sua ansiedade dentro da sua cabeça. Não tente parar de pensar. Entende uma coisa? Para você diminuir a sua ansiedade, você tem que esquecer a sua mente. Ai, quero parar de pensar, quero parar de pensar. Você está piorando a sua ansiedade. Se você tiver numa crise, a melhor coisa que você pode fazer é focar na observação das coisas ao seu redor, na textura, na sua sensação corporal, tudo que tiver ao seu redor que você possa nomear, ver as cores, para você desligar isso aqui, ó. Para você desligar isso aqui, você tem que focar no seu corpo, na sua visão, na sua audição, na sua sensação da sua pele. Então a meditação, muitas pessoas acham que não é pensar em nada. Não tem como a gente não pensar em nada. A meditação é você entender que você é o céu e os pensamentos são as nuvens que passam. Então você vai começar a observar os seus pensamentos, você se torna o observador. E não adianta você ficar brigando. Nossa, por que eu tô pensando isso? Com certeza, assim, é muito bom você notar e pensar, cara, não quero mais pensar isso aqui não, eu posso. Muitas vezes eu notava pensamentos que me botavam para baixo, que depreciavam o meu momento presente, que me deixavam triste. Eu comecei a perceber e comecei a fazer o contrário. Falava, cara, que isso? Eu posso não estar nesse tal lugar ainda que eu quero, nesse tal patamar, mas eu tenho muitas coisas para agradecer. Eu começava a agradecer pela minha casa, por ter comida, por tantas coisas que a gente não faz, nunca agradeceu, assim, coisas banais, mas que são as coisas mais importantes do mundo. Aliás, banais elas não têm nada, mas banais que eu digo são as coisas simples que as pessoas não dão importância. Muitas vezes a gente também tá numa situação tão difícil, eu não tenho nada para agradecer, mas se você começar a investigar aí algo que você ama, seus filhos, seu cachorro, sua família, ou então agradece pelas coisas que foi lhe dado, né, de graça, o sol, o planeta, a gente tem terra que a gente pode plantar e comer a comida. Imagina se a gente fosse um planeta que, sei lá, não tivesse comida direito. Quão difícil que ia ser. Gente, tem muitos índios aí, né, várias tribos nativas se mantendo ao longo de muitos e muitos anos através só da natureza. Então a nossa terra ela é muito abundante e a gente nasceu aqui. O sol, como eu sempre falo, brilha para todos, não é para o mais rico nem para o mais pobre. Então, assim, tudo que você puder trazer para você de sensações positivas, sensações que te liberem serotonina, endorfina, ocitocina, vai te ajudar muito. E uma dessas coisas é a gratidão. Então, você começa a notar esses pensamentos que você tinha antes, que te depreciavam, e você não fica pensando, não quero mais pensar isso. Não é assim. Você nota, como eu falei antes, né? Não é brigar com o pensamento, você vai notar e vai perceber, caramba, olha os pensamentos que vêm, porque o pensamento, eles são reproduções automáticas, gente. O pensamento não é você. Por isso eu considero uma mentora de expansão de consciência, porque eu gosto muito da parte filosófica também.
da sabedoria ancestral, e que a gente entender que a gente não é a mente. Isso foi uma das coisas que me ajudou profundamente com a ansiedade. Quando você entende isso, você começa a fortificar cada vez mais o seu observador. Você começa a perceber que alguns pensamentos você pode dar importância e outros não. Tipo, os que me botavam para baixo, eu só deixava eles passarem e em seguida alimentava outro. Não. Eu me amo, eu amo a minha vida, eu amo o presente. Entender que a ansiedade é um estado robótico, que você tá totalmente no racional, totalmente escravo da sua mente. Então tudo que te trouxe é conexão amorosa, conexão profunda com as coisas, com o seu momento presente, com você mesmo, com suas emoções. Isso tudo vai ser um grande ansiolítico se você estiver vivendo num estado de ansiedade. Então, eu fiz muitas práticas também de fazer o alto amor. Sempre que eu me sentia frustrada, sempre que eu me sentia triste, eu me dava o alto amor. Eu ia na frente do espelho e falava que me amava. Porque isso você vai estar fazendo o que a neurociência chama de neuroplasticidade. A gente deveria ter feito isso na nossa infância, que é a autorregulação. Mas muitas vezes as pessoas que cuidam da gente também não foram ensinados isso a elas. Então sempre que você estiver no estado de se sentindo ameaçado, ansioso, você tem que trazer para você a conexão, botar a mão no seu coração, respirar, dizer que tá tudo bem, começar a mostrar para o seu corpo que ele pode se sentir seguro. Você precisa começar a ter hábitos e atividades, tudo que te tragam mais relaxamento, bem-estar. Então isso envolve também a alimentação, exercício físico, que te traz muita consciência corporal. Então, gente, é aprender a cuidar de você com mais carinho, né? Tanto do seu corpo quanto do seu interior. Parar de se julgar, começar a se dar amor, dizer que tudo tem o seu tempo. Porque a ansiedade, ela é um alerta do seu corpo dizendo, pelo amor de Deus, você precisa parar, você precisa se amar, você precisa respirar, você precisa ter calma. O seu cérebro foi desenhado, você estava lá no meio da natureza. A única coisa que você tinha para se preocupar era sobreviver e se alimentar. Que, tipo assim, são coisas muito, muito importantes, mas era uma, duas coisas só na sua cabeça. Não tinha esse bombardeio de informação que a gente tem hoje. Nosso cérebro não foi feito para esse bombardeio de informações que a gente vive hoje. Então, diminuir as redes sociais, né? Ter mais tempo com a natureza, que a natureza é um relaxante natural. Faça o alto amor, né? Pratique esses atos gentis com você mesmo. Tudo que trouxer a informação para o seu corpo, assim, tá tudo bem, você pode relaxar, aqui é seguro, e trouxer conexão, sentimento, né? Eu sou grato pela vida, eu sou grato pelas minhas coisas, eu me sinto amado. Mesmo que não tenha ninguém na sua vida agora para te dar esse amor, você pode se dar. Você não é mais uma criança que depende de algum adulto para te dar esse suporte interno. Nós podemos nos dar esse suporte. Essa, gente, foi a minha trajetória que acabou sendo também o caminho do meu despertar, como eu já compartilhei aqui em outros vídeos. Eu fui transformando todo o meu interior, inclusive meus padrões mentais, porque eu queria melhorar da minha ansiedade. Então acabou que a ansiedade, no final, foi uma bênção. Então essa parte também filosófica, eu gosto muito de que você não vive nada que não seja para o seu aperfeiçoamento. Isso traz uma sensação de sentido, que é muito bom também para o nosso ser. Porque muitas vezes a gente está vivendo aquela situação difícil, a gente, caramba, né, eu tô sendo punida, a gente se sente uma vítima. Só que no final das contas, aquela situação te fez crescer tanto. Se não fosse ansiedade, eu não tinha buscado todo esse conteúdo, toda essa transformação. Eu teria passado pela vida talvez de uma maneira muito superficial. E agora eu tô aqui ajudando pessoas, então, ou seja, as dificuldades às vezes nos engrandecem muito. Então, ter esse olhar para a vida, ter esse olhar diante das situações também ajudam a você a relaxar, a ter conexão com a sua vida, com a sua existência, com o seu interior. Isso também ajuda na sua ansiedade. Muito importante também é você se perdoar, né? Porque muitas coisas a gente passa a vida inteira fazendo sem saber. Então, o auto-perdão, se você tem algo que você acha que você cometeu no passado, você não gostaria de ter feito, se perdoe. Perdoe também as pessoas que te fizeram algo mal.
Todo mundo aqui é aprendiz, tá? Você não nasceu sabendo e nem a tal pessoa que te magoou. A gente está aprendendo, não é porque a gente não é mais criança que a gente sabe de tudo da vida, gente. A gente está aqui para isso, para evoluir. Então, se você cometeu um erro, se alguém cometeu um erro com você, a gente aprende, a gente tira lições disso, né? Não adianta nada você pagar um preço e não colher o seu fruto. Então, colha o seu fruto, tire a sua lição, tire o seu aprendizado daquilo ali e siga adiante, com mais calma, com mais leveza, né? Porque ficar carregando mágoa é a mesma coisa que ficar tomando veneno e esperando que a pessoa morra, não tem sentido nenhum. Bom, gente, essa foi a minha contribuição de hoje. Esse vídeo deve ter ficado enorme, mas eu acho que é uma das minhas melhores contribuições que eu tenho para fazer com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu falei no começo do vídeo, tudo vai depender das atitudes que você vai tomar, se você vai conseguir trazer isso para sua vida, porque não existe milagre, tá bom? Não, a gente não muda a vida em um vídeo, a gente muda com as nossas atitudes diárias, mesmo que seja de passinho em passinho, aquilo ali com o tempo vai se tornando algo grandioso na sua vida. É isso, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um beijo.